Olá, eu sou o professor Reynold e nós vamos dar início ao nosso curso de Química Básica 2. E para isso eu preciso introduzir alguns conceitos. Veja, massa. Massa é um atributo da matéria. E matéria é constituída por átomos, que por sua vez são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão numa região do átomo denominada núcleo. É uma região central denominada núcleo. E em torno desse núcleo giram os elétrons numa região chamada eletrosfera. Muito bem. O átomo ainda vai ter duas características principais: o número atômico e o número de massa. O número atômico é a quantidade de prótons que esse átomo apresenta. E o número de massa é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. A gente já viu isso lá no curso de Química 1. Agora veja. Por que eu não uso os elétrons? Porque os elétrons são, apesar de todas essas partículas serem muito pequenas, o elétron ainda é menor do que prótons e nêutrons, então ele pode ser desprezado. Muito bem. Só que veja, então eu tenho o conceito de número de massa. Só que nós não podemos esquecer que existe o conceito de isótopo. O que é o isótopo? Isótopo são conjuntos de átomos que possuem o mesmo número de prótons, portanto, o número atômico é o mesmo, mas ele tem diferentes quantidades de nêutrons. Isso vai acarretar em diferentes números de massa. Então, para eu começar a entender o conceito de massa de um átomo ou a massa atômica, eu preciso entender bem como que isso se comporta. Então é o seguinte, vamos pegar um exemplo de um átomo de hidrogênio. Na natureza, existem três tipos de hidrogênio, que são isótopos, tá? Veja, existe um hidrogênio com número de massa 1, portanto ele só tem um próton. Existe um hidrogênio com massa número de massa 2, quer dizer que ele tem um próton e um nêutron. E existe átomo de hidrogênio com número de massa 3, quer dizer, ele tem um próton e dois nêutrons. Só que veja, a quantidade relativa ou a abundância desses átomos é bem diferente. Então aqui, para não pegar números reais, eu coloquei no primeiro cálculo números aproximados. Então vamos imaginar que do hidrogênio de número de massa 1, eu tenha 97% de composição isotópica. O nome disso é composição isotópica. Então eu tenho 97% de isótopos de número de massa 1, 2% de número de massa 2 e apenas 1% de número de massa 3. Aí veja como eles coexistem. Quando eu pego uma amostra de hidrogênio, eu possivelmente estou pegando na mistura um pouco de cada um, nessa proporção. Então, veja, eu preciso fazer uma composição, quer dizer, seria um número de massa intermediário. Então, veja só, como é que é feito isso? É através de uma média ponderada. O nome desse tipo de cálculo é média ponderada, da seguinte forma: o número de massa vezes a porcentagem, mas já dividida por 100, mais o número de massa de referência que eu tenho, vezes a porcentagem, só que já dividida por 100, mais o número de massa do outro,
vezes a porcentagem, 1% dividido por 100. Eu multiplico tudo, somo, vai dar um resultado. Aí divide por 1, porque seria a soma dessas porcentagens. Aí vai dar 1,04. Então, o número de massa resultante nessa composição isotópica não é nem 1, nem 2, nem 3, mas é uma média, que é 1,04. Tá? Aqui eu chutei valores, tá? Dentro mais ou menos da composição isotópica. Mas aqui, no caso do ferro, eu peguei números reais, né? Então veja, o ferro ele apresenta 4 isótopos. Ele apresenta o ferro, veja que todos são 26, ou seja, tem 26 prótons. Porém, existe ferro 54, ferro 56, 57 e 58. Porém, a composição, a distribuição isotópica desses átomos de ferro é dada aqui. Existem 5,8% desse tipo de átomo, 91,7% desse tipo de átomo, 2,1% desse e 0,27% apenas desse. Aplicando essa propriedade da média ponderada, eu vou fazer a multiplicação da massa pela porcentagem já dividida por 100, para cada um deles. Fazendo essa conta, eu vou chegar a 55,84. Então, na hora de eu trabalhar com a massa do ferro, eu não vou trabalhar nem com 54, nem com 56, nem 57, nem 58. Eu vou trabalhar com a massa média. A massa média, 55,84. Tá? Aí esse número, já que é a média, ele pode ser chamado da massa atômica que a gente vai trabalhar. Tá? Quer dizer, é uma inversão que a gente faz na medida, mas vai servir, todo mundo padroniza, o planeta inteiro trabalha com esse tipo de divisão, de notação, e aí tudo funciona maravilhosamente bem. Então, por isso que quando a gente pega uma tabela periódica, vai lá olhar a massa atômica, ela está fracionada, ela é um número quebrado, raramente é um número inteiro. Né? Por quê? É feito um cálculo, uma média baseada, essa média, na distribuição isotópica que tem do elemento na natureza. Tá? Então, veja, sintetizando essa minha primeira fala, o que essa massa atômica? Seria a média ponderada dos números de massa, levando em consideração a distribuição isotópica que a gente tem dos elementos distribuídos aqui no planeta Terra. Tá bom? Então, mais ou menos é isso que eu quero que vocês fixem para essa primeira aula. Aí eu vou aprofundar nos conceitos, tá? Eu às vezes preciso ser um pouco mais didático, mais objetivo. Os conceitos às vezes não são exatamente assim, mas para o gasto, para o nosso trabalho, para as nossas equações, é isso que serve como referência, tá? A gente vai trabalhar, fazer uma discussão filosófica, a coisa fica um pouco diferente, mas dentro do pragmatismo que nós precisamos para o nosso curso, é isso que basta, tá bom? Então, agora eu vou introduzir uns novos conceitos para a gente poder trabalhar.